Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui, parece que a câmera não mudou muita coisa não. Mas vamos lá. Às vezes fiquei meio embaçado aqui. Bom dia. Pra mim aqui já é quase 1h da tarde. O Brasil tá... Se eu tivesse no Brasil ainda tá, acho que eu tava dormindo ainda. Mas enfim, vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vocês devem falar... Acho que muita gente não deve me entender quem é essa mulher. Cada dia ela fala uma coisa. Eu gosto de observar as coisas. Eu gosto muito de observar. E aí eu faço umas observações e as pessoas não gostam. Porque assim, as pessoas elas são assim... É igual partido político, né? Tipo assim, a igreja. Tem que ser tudo da minha igreja. Para ser meu amigo, tem que ser daquela lá, da minha placa, da minha denominação. Então esses aí são meus irmãos. O resto é o resto. E não é assim não, ok? Com o tempo que você vai conhecendo as coisas, você vai vendo que não é assim não, que isso aí é ignorância. Porque a igreja de Cristo é uma só. Aleluia. Ok? Você pode fazer parte da perna, do pé, da mão, mas a igreja é uma só. Quem quer estar fora dessa igreja, achando que só ele é o certo, provavelmente pode ser que ele tá mais errado. Ele se achando o mais certo de todos, ele é o mais errado de todos. Porque... ele tá com arrogância e prepotência, né? Arrogância e prepotência, soberba, isso não vem de Deus. Mas vamos lá, vem conosco, Jesus. Eu queria falar uma coisa que hoje em dia ninguém leva mais a sério. O que precisa ser levado a sério, gente? Precisa ser levado a sério que o batismo e a ceia do Senhor é algo muito importante, ok? E hoje em dia, tanto nesse meio protestante evangélico moderninho, vou falar moderninho, e também no meio chamado messiânico nazareno, como eles também já nasceram dos protestantes, ok? Eles já nasceram dos protestantes. Eles se convertem na igreja protestante. Depois eles vão lá e abrem o ministério deles. Mas eles vieram do protestantismo. Pode olhar os fundadores de todos esses ministérios aí por onde eles começaram. Ok? Então, como ele já vem dos protestantes. E infelizmente os protestantes de hoje não é mais nem como protestante do começo. Então, hoje em dia, não se valoriza muito o batismo nas águas. Nem nas águas e nem com gotas, nem com nada, gente. Hoje em dia, a pessoa não valoriza mais, muitos não se valorizam mais o batismo. Tem outras igrejas que colocam tanta impossibilidade para ser batizado que as pessoas acabam nem sendo batizadas. Ok? Precisamos analisar tudo. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá condição de parar e pensar. Aleluia? Então, a ceia do Senhor, gente, que também não é explicada direito, que também não é levada a sério nesses meios modernos, tanto o evangélico moderno quanto eu costumo dizer evangélico protestante, né? Porque acabam tudo indo por aquele caminho de ser contra, né? Ah, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo. Ser contra é tão fácil, ser contra as coisas, gente. Você não tem ideia como é fácil ser contra. É difícil obedecer a palavra de Deus. Então,
Vem conosco, Jesus. As pessoas hoje elas estão atrás de facilidades. Então protestar é fácil, ser contra é fácil. Então todo mundo abraça. Por quê? Porque as pessoas querem facilidades. Então, assim que as pessoas se convertiam a Cristo, elas eram batizadas. Lê lá o Ato dos Apóstolos, gente. Leia, que você vai saber o que é doutrina. Leia as cartas dos apóstolos. Assim que a pessoa era, assim que ela fazia confissão de que ela acreditava no que os apóstolos pregavam, que é a confissão de fé, os apóstolos ou outros companheiros dos apóstolos de pregação, assim que eles pregavam e as pessoas acreditavam, elas já podiam ser batizadas. Você sabia disso? Hoje em dia todas as igrejas têm bastante exigências. Tem umas igrejas, as ortodoxas, elas são as que mais exigem. Mas eu não vou discutir isso aqui não. Eu gosto de ver ali. Eu não sei como era na época dos apóstolos, eu não convivi com eles. Mas eu vejo ali está escrito em Atos dos Apóstolos, que era uma coisa rápida. Você vai ver lá o Filipe com o eunuco, você vai ver lá o Paulo com os carcereiros, você vai ver lá quando Pedro foi chamado para ir pregar para os gentios, mesmo contra a vontade dele. Então as pessoas acreditavam que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e era o Salvador, e elas eram batizadas. E também era o batismo e passava a fazer parte da comunidade cristã, que não começou com esse nome de igreja. É comunidade, porque é comunidade tudo em comum, mas hoje em dia ninguém quer ter nada em comum, então acabou-se com esse negócio de comunidade, e agora virou igreja, e de igreja virou church, e por aí vai. Vem conosco, Jesus. Hoje em dia as pessoas elas querem sempre usar outra língua. Gente, elas têm uma necessidade tão grande de falar um nome em outra língua, sabe? Igreja na Itália, Chiesa. Mas eu não vou sair por aí falando Chiesa. Eu acho esquisito. Eu falo Chiesa aqui porque é Chiesa. Mas eu acho estranho, Chiesa. Mas é a língua deles. Ok? Helena aqui, a pronúncia é diferente, é Helena, e não tem H. Então, eu prefiro o meu Helena português. Então, tem coisa, gente, que a nossa língua é muito melhor, mas as pessoas elas têm que seguir um modismo. Ou tem que falar em hebraico, caral, na caral, porque tem que falar o ela, caral, né? Se você for falar portuguesado, vai falar caral. Enfim. Ou então tem que falar no inglês, né? Church. Ai, gente, não se libertar disso, é comunidade. Comunidade cristã. Esse é o nome. Lê Atos dos Apóstolos. Esse é o nome do princípio. Comunidade cristã. Ok? Para de inventar modismo. Oh, Pai eterno, vem conosco. Então, as duas coisas. Batismo. E aqui eu não vou discutir se o batismo é católico ou protestante. Né? Tem o batismo. A primeira igreja a batizar assim nas águas é a Igreja Batista. Tanto que ela ficou com esse nome. Vocês pensam que o protestantismo, todo mundo batizava assim nas águas? Não, era só a Batista. Vai estudar história. Eu vos recomendo, estudar história. Estuda história, gente. Igreja luterana, presbiteriana, elas continuam da mesma forma que os católicos batizavam. Gente, aqui eu não estou discutindo se está certo, se está errado. Eu só estou explicando para vocês quanto que às vezes a gente é ignorante e não sabe das coisas. Ok?
Às vezes as pessoas perdem tanto tempo nesses TikTok da vida aí vendo piadinha e não vai estudar a história da igreja. Eu tô falando do crente, eu não tô falando do mundo, não, tô falando de crente mesmo, crente. Fica atrás de vídeos da inteligência artificial, mas não vai estudar a história da igreja. Vem conosco, Jesus. Não lê o Atos dos Apóstolos, que lá está toda a doutrina da igreja, as cartas do apóstolo Paulo. Leia 1ª e 2ª Timóteo, você vai saber o que é doutrina de igreja cristã. Então, gente, é o batismo e é o batismo e a Santa Ceia. As pessoas estão esquecendo. E agora com esses novos grupos chamados Messiânico e Nazareno, que já vieram do protestantismo, também não está enfatizando muito o negócio do batismo e da ceia do Senhor, ok? Essas igrejas mais antigas até incentivam o batismo, mas essas modernas de hoje, ou então vai lá e não ensina direito o evangelho para as pessoas, só fala levantar a mão, vamos ali batizar e tá tudo bem. Não é só levantar a mão, não. A pessoa tem que saber o que é o corpo de Cristo. Quando os apóstolos pregavam, eles já pregavam explicando o que era o corpo de Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele fala ali de muitos que dormem ou tá doente, é porque não sabia discernir o corpo. E ali ele estava falando de repartir o pão, repartir o pão, repartir o pão. Ok? Mas as igrejas, elas não ensinam o que é repartir o pão e fala, não pode tomar ceia, senão você vai morrer. E a pessoa fica com medo de tomar ceia, não toma. Mas explica por que Paulo falou aquilo. Ele estava falando de repartir o pão, discernir o corpo, comunidade. Então, cuidado então com esses modernismos que não explica o que é o corpo, não explica por que batiza, não explica por que toma ceia do Senhor, e outros nem dá importância para essas coisas e acha, não, tem que ter conhecimento. Parece testemunho de Jeová, né? Que é o povo mais que estuda, só que segundo o entendimento deles, que eles acham que tá certo, mas é o povo mais que estuda, né, a Bíblia. Assim, porque vai ser sempre um na rua tentando te ensinar, mas da forma deles, ok? Então, as pessoas estão assim, conhecimento. Conhecimento, mas não ensina batismo, não ensina ceia do Senhor. As pessoas ficam cheias de conhecimento e todas prepotentes. Vem conosco, Jesus, santo é teu nome. As coisas básicas de um cristão: saber discernir o corpo, ser batizado e participar da ceia do Senhor. E essa ceia que nós temos hoje não está nas escrituras como não está. Só na escritura, mas só a escritura dele, do homem lá. Por quê? Porque essa ceia que nós tomamos hoje já está substituindo aquela ceia de só a escritura, ok? Da verdadeira escritura. Essa ceia que nós tomamos hoje já está ali substituindo, porque aumentou muita gente, sei lá, as coisas mudaram, o ser humano mudou. Então, para reunir ali, todo mundo ter uma refeição mesmo, partir o pão e depois ter uma refeição mesmo, quando era nas igrejas cristãs do início. Às vezes, uma vez por ano, 2 vezes, sei lá, alguma igreja faz isso, né? Mas era assim que era a ceia do Senhor, era um banquete, ok? Então essa ceia que nós temos hoje já é simbólica daquela do início, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica. Essa ceia que nós temos hoje já é simbólica da ceia do início, ok? Também não vou discutir isso, porque o importante é Jesus aceitar, porque Ele é o Senhor.
Aleluia. Agora, o Senhor Jesus falou assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim toda vez que vos reunirdes. Ok? E depois a gente vai lá ver Paulo pregando que a igreja é o corpo de Cristo. Então, ninguém nunca me falou isso. Eu comecei a pensar que Deus abençoe meus pensamentos, que sejam lógicos. Mas o Senhor Jesus falou: esse é meu corpo que é dado por vós, comei e bebei. E a igreja é o corpo de Cristo. As pessoas que fazem parte da verdadeira igreja, não do prédio que você vai, mas do corpo místico que está no mundo inteiro, ok? Que é o corpo de Cristo. Ok? Então, o corpo de Cristo, aqueles que crê nele e que está no mundo inteiro, é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo precisa estar alimentando também do corpo de Cristo. Vocês entenderam? É um corpo que se alimenta de outro corpo. Mas o corpo de Cristo, o que nós devemos alimentar, nós não vamos pegar um irmão, matar o irmão e comer o irmão. Eu vou comer o corpo de Cristo, ser o corpo de Cristo, eu te matar e te comer. Não é? Olha quanta coisa que às vezes o inimigo pode usar, como já usou no passado, para falar mal dos cristãos, para condenar os cristãos. E já, vocês não sabem as heresias malignas para querer destruir a igreja de Cristo. Começa a estudar a história da igreja desde o primeiro século. Então, gente, o corpo de Cristo que como o corpo de Cristo. Mas nós não vamos matar as pessoas e falar: você é o corpo de Cristo, eu vou te matar para me te comer. Não é assim. Meu Pai do céu, vem conosco, Jesus. O corpo de Cristo, que o corpo de Cristo come, é o corpo de... teve até a pessoa que falou assim: porque esses filósofos, eles estudam muito, eles ficam analisando. E aí teve até um filósofo que falou assim: Jesus comeu seu próprio corpo quando ele estava dando pão. O Senhor Jesus não precisava fazer aquilo, mas ele fez para nos dar exemplo, que nós deveremos comer. Aleluia. Então, o corpo de Cristo que nós comemos é o pão. E o que representa o sangue de Cristo é o fruto da uva, da vinha da uva. Ok? Pode ser vinho, pode ser suco, mas de uva mesmo, de verdade, não de mentira, né? Tem um suco por aí que é de mentirinha. Diz que é de uva, mas não é de uva, não. Que Deus dê a condição das igrejas obter, né? Um suco de verdade. Vem conosco, Jesus. Você sabe, gente, tudo isso eu já pensei hoje. Quando eu ia no mercado, aqui nessa nação que eu tô aqui, eles vendem muito vinho, mas uva eles não vendem. Suco. Uva tem, sim, uva tem de monte, mas suco de uva você não acha, você acha o vinho ou a uva. Ok? Mas no Brasil temos muito suco de uva. E quando eu ia no mercado, eu procurava comprar aqueles que diz que está escrito 100% de uva, né? Eu nem sei se era mesmo, mas está escrito fazer o quê, né? Deus sabe. Mas procure pelo menos um suco de uva de verdade. Então, comer o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E nós vamos comer o corpo de Cristo. Mas nós não vamos comer uns aos outros. O corpo de Cristo que nós comemos é o pão que vem do trigo. Os trigos de hoje também já não são mais os mesmos daquela época, mas Senhor, purificai e tem misericórdia. Mas continua representando, o trigo representa o corpo e o sangue, o fruto da uva representa o sangue e o pão representa o corpo. Então, o corpo de Cristo, ele come o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós, pessoas, comemos o corpo de Cristo, pão e vinho.
tá ligada ali uma coisa com a outra. Então, a pessoa que ela diz que ela é corpo de Cristo, igual eu vejo tantas pessoas por exibir nas internet. Nós somos igreja, mas às vezes a pessoa não toma uma ceia, nem batizado não é, e se exibe, nós somos igreja. Gente, vai se converter, vai, se liberta. Gente, tem tanta pessoa das trevas por aí querendo combater o cristianismo. Outro dia teve uma pessoa, ontem, tem uma pessoa do mal lá que respondeu num comentário. Eu faço comentário nesses sites que eu sigo, às vezes tem uns que é meio polêmico. E uma pessoa do mal lá, ela tentou combater, atacar o apóstolo Paulo. E aí, quando eu entrei no perfil dela para ver, no Instagram, quando eu entrei para ver, estava escrito assim: eu sou contra todas as religiões, estou aqui para combater. A pessoa se acha melhor que Deus. A pessoa se acha melhor que Deus. Mas ela não percebe que ela já está fazendo o papel do anticristo. Por quê? Porque é o anticristo que quer acabar com todas as religiões, né? É o anticristo que vai se levantar contra tudo que é Deus, que é crença. Então a pessoa está fazendo ali o papel do anticristo e ela ainda acha que ela está certa. Tem por aí. Cuidado dessas pessoas que aí atacando. Só sabe atacar a religião ABC, atacam. Ela está fazendo já o papel do anticristo, porque o anticristo é que vai se levantar contra a fé das pessoas. Jesus, vem conosco, vem conosco, vem conosco. Mas cuidado, tem muito por aí, viu? E outros, eu sou igreja, nunca tomou uma ceia, não é batizado. É igreja de quem, gente, essas pessoas? Que igreja que elas são? Okay? Então você quer, não importa se você é da igreja católica ou evangélica protestante, ou talvez você está indo no modernismo de hoje, que é tudo hebraico. Você precisa obedecer o que Cristo diz, comer do corpo e do sangue dele e ser batizado, como o exemplo que Cristo foi batizado. Ele não precisava, mas ele foi. Se ele batizou, imagina nós. Então, gente, sai fora, fuja dessas pessoas que dizem eu sou igreja e a pessoa não se reúne com 2 ou 3 pessoas, não reparte o pão junto, nunca foi batizada e diz que é igreja. Eu não sei igreja de que ela é. De Cristo não é não. Porque a igreja de Cristo reúne. Paulo era preso, chegava lá e ele ganhava uma alma para Cristo. E ali ele já começava uma igreja ali dentro. Provavelmente quando levava ali talvez não tivesse nem nada de vinho, mas levava ali um pedaço de pão, um pouco de água, porque às vezes você não vai ter o vinho mesmo, e nem o suco da uva, e nem o fruto da uva, né? Eu não sei como que era naquela época, mas provavelmente Paulo dividia ali o pão, pelo menos o pão ele estava dividindo. Ele sempre ganhava almas para Cristo. Então, gente, não vai na onda desse pessoal aí que diz nós somos igreja, se a pessoa não está em comunhão com outras pessoas, se ela não está dividindo o pão, se ela não participa da ceia do Senhor, se ela não é batizada, ela não é igreja, coisa nenhuma. Ela é da religião do achismo. Tem a religião do achismo. Aí eu acho, continuo achando. É a religião do ego, do egoísmo. É a religião do achismo, do ego, do egoísmo, ok? Se liberta, sai fora dessas pessoas. Então, não importa se você é da igreja evangélica protestante ou da católica, você precisa ser batizado e participar da ceia do Senhor. Até o Judas participou da ceia do Senhor. Até o Judas participou. É claro que a participação dele foi para condenação. Mas o Senhor Jesus não proibiu o Judas de sentar na mesa. Os pastores hoje proíbem. Muitos deles proíbem. O Senhor Jesus não proibiu o Judas de sentar na mesa. O Senhor Jesus molhou o pedaço de pão e que os discípulos estavam lá todos, Senhor, quem vai te trair? Quem vai te trair? E o Senhor Jesus falou, olha, aquele que na hora que eu for molhar o pão, ele também vai molhar o pão.
E aí o Judas fez isso. Ok? Vem conosco, Jesus. Vem conosco. Então, você vai explicar assim para as pessoas, olha, se você realmente não entender o que é o Salvador, o que é crer nele e obedecer a ele, você está comendo para a sua perdição. Mas isso aí não, você não vai proibir a pessoa de tomar, porque o Senhor Jesus não proibiu o Judas de tomar. Só que o Judas comeu para sua condenação. O que você tem que fazer é isso, olha, se você estiver participando indignamente, você está comendo para a sua condenação, pronto, não precisa ficar lá entrevistando o irmão. Oh, Padre, vem conosco. Ok? A entrevistar, deixa eu ver se ele está em santidade. E às vezes tem muitos pastores por aí que estão no pecado, está lá distribuindo a ceia. Ai, e pregando a regra da igreja. Jesus vem conosco, liberta-nos da enganação desse mundo, liberta-nos da religiosidade, liberta-nos, não, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, acho que eu já expliquei um pouco o que é cristianismo. Não vai nesse modernismo que diz que não precisa mais batizar, que não precisa mais tomar ceia, e que igreja somos nós, vive de qualquer jeito, não tem comunhão. Não, isso não é igreja. Sai fora dessas pessoas. Sai fora. E você quer mesmo ser salvo e seguir Jesus de Nazaré? Quer mesmo? Crê que ele é o Salvador? Então procura o batismo e procura estar em comunhão com o corpo de Cristo, participando da ceia. E paro por aqui. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que é isso que veio na minha mente hoje. Eu também tenho outras coisas para fazer. Siga lá a Comunidade Unida de Cristo Helena no YouTube. Se você está no YouTube, tem meu perfil Bíblia Diária Helena no Facebook, na página. E um dos perfis do meu Facebook, porque eu tenho Facebook até pro italiano, que é Só Deus na Causa. Você vai lá, não vai entender nada, porque até eu que leio a Bíblia no italiano é muito difícil. Para mim entender é difícil. Ok? Mas eu leio, para a glória de Deus. Então, meu Facebook para italiano é Helena Viana. E meu Facebook para o brasileiro é Cristã Helena. Tem outros Facebook que eu perdi a senha, que eu não consigo entrar mais. Então, tem tudo, ok? Você vê um Facebook que tem 2, 3 anos que não posto nada nele, é porque teve um que eu perdi a senha 3 anos atrás. Mas eu vos deixo aqui para honra e glória do nome de Jesus de Nazaré. Que o Eterno vos abençoe. Deixa eu explicar do Facebook. Vocês vão dizer assim, mas perdeu a senha, é só fazer outra. Só que como eu estou fora do Brasil, para me fazer outra senha, eles têm que mandar mensagem pro meu celular do Brasil. Por isso que eu não consegui, mas eu fiz esse outro que eu uso como Cristã Helena. Bom, então vos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer mesmo fazer parte do corpo de Cristo? Então estude o que é corpo de Cristo. Não vai na onda, deixa as pessoas aí que nem elas mesmas sabem o que elas estão fazendo da vida e se acham. É a religião do achismo, do egoísmo. Cada um quer fazer o que dá na cabeça. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus. Eu vos abençoo. Amém.